consigo uma convicção de quê? De que os seres vivos, eles se alteram ao longo do tempo. Ou seja, os seres vivos, tanto a fauna como a flora, elas alteram, elas mudam ao longo do tempo. E isso, o que é que faz com que elas mudem? Elas mudam, galera, para buscar adaptação. As espécies, elas mudam para buscar se adaptar a uma nova situação que está ali inserido no seu meio. Então, qual foi a grande sacada de Darwin? Darwin, ele percebeu o seguinte, que grande fertilidade dos indivíduos, grande fertilidade dos organismos, fazem com que esses organismos eles tenham uma superprodução de filhos. Ou seja, quanto mais fertilidade, mais produção de filhos. Só que essa superprodução de filhos, né, ela vai gerar uma grande população de espécies, e dentro dessa grande população de espécies, eu vou ter espécies aí que vão apresentar variação nas suas características, né? Então, olhem a sacada de Darwin. Quanto maior é um grupo de espécies, quanto maior é a população de uma determinada espécie, mais possibilidade de encontrar variação dentro dessas espécies eu vou ter, né? E essas características, né, variadas, diferentes, elas herdam de seus ancestrais, né, que podem ser características tanto favoráveis como desfavoráveis para si mesmo. Então, com isso, Darwin ele acabou criando o conceito, né, de seleção natural, galera. Essa seleção natural aí é o que explica aí a sobrevivência dos mais aptos, né? Nessa seleção natural, a natureza ela vai selecionando ao longo do tempo os mais aptos para sobreviver. Então, nessa seleção natural, vai ter naturalmente aí uma luta pela vida, né? Uma luta pela existência, uma luta pela sobrevivência e, consequentemente, né, uma luta pelas fêmeas. Essa luta pela vida e pelas fêmeas vai gerar uma competição por alimento, né, por espaço e pelas próprias fêmeas. E quem vai conseguindo mais alimentos, quem vai ganhando mais espaço, quem vai conquistando mais as fêmeas, são aqueles indivíduos, né, que vão possuindo características mais favoráveis, características mais chamativas, né? E isso vai culminar, né, na sobrevivência dos mais aptos. Então, os mais aptos, né, sempre vão sobreviver. E quem são aqueles mais aptos? Os mais aptos são justamente aqueles que possuem características mais favoráveis e mais adequadas àquele ambiente naquele momento. Então, bora lá. Os mais aptos sobrevivem, né, até a idade reprodutiva, quando eles vão transmitir essas características, né, aos seus descendentes, essas características favoráveis, né, para viver em seu ambiente e adaptáveis. Então vamos lá, os sobreviventes eles vão repassar, né, essas características favoráveis por meio da sua fase reprodutiva, né, a nova geração, né, que for surgindo, ela vai ter essas características, ela vai herdar essas características que lhe permitem adaptar-se ao meio, né? E elas vão sendo naturalmente selecionadas, né? Enquanto que aqueles que não têm características favoráveis, como no caso aqui do exemplo da girafa, que tinha como característica o pescoço curto, elas não têm o que não tem essas características, né, elas morrem antes da idade reprodutiva, ou não conseguem fêmeas para reproduzir-se. Ou seja, esses indivíduos eles vão morrendo, né, sem deixar descendência. E como eles vão morrendo sem deixar descendência, né, os genes dessa população ela vai ser eliminada. Então essa característica ela vai deixar de existir naquela espécie, beleza? Então a repetição desse processo aqui, ó,
a seleção das características favoráveis que são repassadas por descendentes e a extinção das características desfavoráveis, né, ela vai gerando ao longo do tempo uma formação de uma nova espécie. Então todo esse processo, né, se for considerado um longo período de tempo, ela vai acabar culminando, né, no surgimento de novas espécies. Então qual foi a conclusão final de Darwin? Darwin concluiu o seguinte, que a seleção natural favorece ao longo das gerações sucessivas a permanência e o aprimoramento das características relacionadas à adaptação. Então, essa foi a conclusão final, né, de Darwin. Aqui nós temos só um histórico, né, de Darwin e tudo mais. Agora vamos levar aqui um ponto em questão, isso aqui, ó. Isso aqui eu gostaria de mostrar para vocês, né? Esse quadro comparativo, né, entre Lamarck e Darwin, né? Então aqui está a principal diferença, né, entre os estudos dos dois. Então quais são essas diferenças? Aqui, em relação ao meio, né, em relação ao meio, Lamarck diz o seguinte, que o meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos organismos. Já Darwin, ele dá outra função para o meio. Ele diz o seguinte, que o meio, ele não cria uma necessidade. O meio, na verdade, ele exerce uma seleção natural, né? Então, o meio, ele seleciona. Essa seleção nacional ela favorece os indivíduos portadores, né, das características mais apropriadas para um determinado ambiente em um determinado tempo. Em relação às características, né, Lamarck diz o seguinte, que as novas características surgem, né, pelo uso ou desuso de um órgão ou parte, né, do corpo. Então essa mudança que ele fala, né, no hábito, ela vai surgir, né, por conta do vai fazer que novas características surjam por conta do uso e desuso. Já Darwin não, ele diz o seguinte, nas populações sempre existiu variabilidade, né? E dentro dessa variabilidade, indivíduos com características que lhes conferem vantagens, né, ele vai sofrer uma melhor adaptação que os outros. E é justamente essas características que vão sendo repassadas, o que vai contra essa segunda lei de Lamarck, que diz o seguinte, que as características adquiridas, né, por meio do uso e desuso, elas são transmitidas aos descendentes. Isso não. Por Darwin, os mais aptos vivem mais tempo. Como eles vão viver mais tempos, né, naturalmente eles vão se reproduzir mais. E essas características favoráveis, né, elas vão sendo transmitidas por seus descendentes. Beleza? Então aí é a principal diferença, essa é a principal diferença entre Darwin e Lamarck. Só que Darwin, né, ele não conseguiu explicar de onde é que vinha essa variabilidade. Darwin não conseguiu explicar de onde é que vinha essa variabilidade. Digamos que aqui nós temos uma população, né, de borboletas verdes e nós também temos aqui uma população de borboletas, digamos, amarelas. Então, temos duas populações aí de borboletas, né? População de borboletas verdes e população de borboletas amarelas. Eles têm um predador natural, né? Digamos que um determinado pássaro, ele é o predador natural dessas borboletas. Só que essas borboletas, né, elas estão em um ambiente, né, cuja vegetação é verde. Se eles estão em um ambiente a cor é verde, a vegetação é verde,
qual das duas borboletas vão se camuflar melhor nessa vegetação. Então, naturalmente, as borboletas verdes elas vão se camuflar melhor, enquanto que as borboletas amarelas, né, elas vão ficar em mais evidências e esse pássaro ele vai predar mais as amarelas do que as verdes. Resultado, as amarelas vão morrendo, né, porque elas estão sendo predadas, e essa característica da cor amarela, como eles não vão estar conseguindo se reproduzir, ela vai sumir ao longo do tempo, ao longo das milhagens. Então só as borboletas verdes vão estar, né, reproduzindo. Então, com muito tempo depois, nós vamos ter uma espécie de borboletas para aquela região, só borboletas verdes, porque elas têm uma características mais favorável a essa região. Só que dentro dessa mesma espécie nós tínhamos uma variação. Darwin entendia isso, mas Darwin não sabia explicar de onde é que vinha essa variação. Ele não sabia explicar como é que surgia essa variação. Aí foi que surgiu, né, uma nova teoria que a gente vai chamar de neodarwinismo, né, que é o novo darwinismo, onde com os conhecimentos que nós temos de genes, de DNA, né, ele se acoplou, né, se juntou aos conhecimentos de Darwin para formular aí essa nova teoria do neodarwinismo. Então agora aqui nós conseguimos explicar, né, por que ocorre a variabilidade nas espécies. Sabe que essa variabilidade nas espécies elas podem ocorrer por dois motivos. Ou por conta de mutações, né, nos genes, ou por conta da recombinação genética. Então esses são os dois fenômenos, mutações e recombinação genética, que vão provocar as variabilidades. E essa variabilidade, por sua vez, né, vai ser o estopim, né, para que ocorra a seleção natural. E essa seleção natural, ao longo dos anos, vai provocando a adaptação, né, das espécies, que posteriormente pode culminar em muito tempo depois no surgimento de uma espécie nova. Então essa, né, é a teoria sintética da evolução, ou para os íntimos o neodarwinismo, beleza? Então obrigado pessoal, essa foi mais uma aula de evolução e até a próxima, quando a gente estará resolvendo aí algumas questões de evolução.